Olá, gente, eu sou a professora Márcia Silva, da MS Treinamentos, e é um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre o framework da saúde auditiva. O que é esse tal de framework, Márcia, que você tanto está falando? O framework, ele é um conjunto, ele é uma série, na verdade, de ações e estratégias que vão ser utilizadas para resolver um problema. Só que esse problema que nós vamos resolver dentro da empresa, ele está ligado à saúde auditiva. E o nome deste framework é o ciclo do PCA. Ciclo do PCA, sim, porque ele tem várias etapas, que vai desde avaliação ambiental, ele vai nas medidas de controle a nível coletivo, a nível individual. Nós temos o sistema de atenuação pessoal ou individual por meio do EAR Fields. Nós temos o monitoramento de saúde auditiva e não auditiva, treinamentos e avaliação de desempenho por meio dos indicadores. Ora, esta série de ações, elas vão resolver um problema organizacional. E aí você deve estar se questionando, mas que problema organizacional seria esse que o framework pode resolver? Ora, imagine uma empresa que tem lá, dentro do seu processo produtivo, máquinas que estão operando. Ora, esse trabalhador, em atividade, ele vai estar exposto a uma energia. Que energia é essa? Energia sonora. Que a depender, pode estar elevada ou não. Vai depender das avaliações que vão ser feitas no ambiente. Acontece que esse trabalhador, ao longo da sua atividade, ele vai estar exposto a uma energia, em que esta energia, que tem uma pressão externa, ela é maior do que a pressão interna do corpo. Então, diante de uma exposição, o meu organismo ele vai estar trabalhando com mais intensidade por conta das questões metabólicas. Metabólicas? E o que é esse tal de metabolismo que você está falando? São todas as transformações que vão ocorrendo dentro do nosso corpo. Um exemplo é, você come uma maçã, você não evacua uma maçã. Então, as fezes que você libera, que você elimina, ela faz parte do processo metabólico. Isso é um processo muito natural do nosso corpo. Da mesma forma, a exposição aos níveis de pressão sonora elevado, ele vai fazer com que este metabolismo ele sofra alteração. E esta alteração, ele vai causar irritabilidade, ele causa estresse, ele vai causar insônia, diminuir a atenção, alterações no trato gastrointestinal. Ou seja, esses efeitos de nocividade ao organismo são chamados de efeitos não auditivos. E por que a desatenção? Imagine uma pessoa que ao longo do dia fica exposta a um nível elevado de ruído. Ok. À noite, provavelmente ela venha a ter alguns prejuízos ao longo da sua noite de sono. E nesses prejuízos, no dia seguinte, certamente, o nível de atenção dela, ele vai cair. E ao cair, ele pode estar trabalhando em um processo, ou como manipulação, manuseando a máquina, que requer um nível atencional maior. Então, ao estar exposto a esta atividade que exige uma atenção maior e o nível atencional dele está baixo, porque ele não passou bem, não dormiu bem à noite, significa que ele vai estar sobre a probabilidade de um risco de acidente, que pode ser uma amputação de membro, que pode ser tantos outros acidentes que a gente verifica muitas vezes dentro do ambiente de trabalho. Aí esse é um problema organizacional. Por quê? Porque além de comprometer a saúde do trabalhador, você também compromete a saúde financeira da empresa e, consequentemente, a sua lucratividade. Por que vai comprometer a saúde financeira? Porque ela vai ter, certamente,
um FAP que vai majorar em detrimento do número de acidentes, da frequência e gravidade que essa empresa vai estar sofrendo. E aí entra o ciclo do PCA, o framework. E este framework, ele vem justamente para tratar de todas essas situações em que a empresa pode sofrer, isso constitui um problema, por isso o tal do framework. E hoje nós vamos falar de algo que para mim é uma das etapas muito complexas, que é a questão da proteção auditiva. Mas a gente vai falar do método que é o WearFit. E aí você está vendo aqui, todo aí na nossa tela, este ciclo. E aí para cada etapa dessa aí, você tem um indicador. E o que são esses indicadores? Esses indicadores são métricas que vai permitir você fazer uma correlação de um período com o outro e ver quais são as respostas que você está tendo para alcançar um melhor padrão, uma tomada de decisão mais assertiva dentro da organização. Aí nós temos o ensaio, o ciclo do PCA, por meio desse framework, mas a gente tem também o que eu posso estar falando para vocês, que o ensaio de atenuação pessoal. Porque quando eu pego faço a indicação do equipamento de proteção individual, opa, tá vendo? Ou do tipo plug, tá vendo? O de inserção, esse aqui é o pré-moldável, ou eu posso ter um tipo plug moldável, ou posso ter um do tipo abafador, que é o que a gente está mostrando aqui. Então, esse ensaio de vedação, ele vai me oportunizar a verificar marca, modelo, tamanho do protetor auditivo. Mas este ensaio, ele tem 3 métodos que eu posso aplicar, que é o método de atenuação na orelha humana, no limiar auditivo. Nós temos o microfone de campo da orelha humana, que é um outro método, e temos um outro método que é o equilíbrio de sonoridade. Além desses métodos, o que a gente vai se ater hoje aqui é o microfone de campo na orelha humana, que é um método objetivo. Por que objetivo? Porque eu não dependo da resposta do trabalhador. E aí eu vou verificar se a atenuação do protetor auditivo, de fato, ela foi a mais assertiva para proteger o trabalhador de uma exposição do ruído ocupacional. E aí a gente tem o seguinte, nós temos aqui o WearFit. E o que é o WearFit? O WearFit, ele é que é o que a gente chama de sistema de dupla orelha 3M. É um sistema de validação 3M, dupla orelha. Ele é formado de um hardware e ele é formado de um software, onde as informações elas são transmitidas. Aqui nós temos um microfone, e aí deixa eu aproximar esse microfone, deixa eu aproximar ele aqui um pouco mais de vocês, para que a gente possa, para cá, tá vendo? Ele tem, esse aqui é uma caixa de som, tá? E aí eu vou ter aqui, eu tenho um microfone, tá vendo? Onde ele está posicionado com os microfones na posição para baixo, que aqui tem um grampozinho, ok? E por meio dele eu vou fazer o teste. Tá vendo aqui também esta bifurcação, que é o posicionamento que você faz em relação ao trabalhador. Observe aqui que você tem aqui aqui é o suporte, tá? Que eu vou adequar a altura do trabalhador, e aí eu vou posicioná-lo de frente para esse trabalhador, de modo em que eu possa fazer o teste de validação. Na hora que eu vou inserir o microfone, eu tenho que inserir o microfone aqui, nesta
sonda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, nesta sonda daqui, ó. São essas aqui, ó. Tá vendo? O protetor, ele tem essas sondas aqui, ó. E no abafador, você tem. É aqui que você insere o microfone, orelha esquerda, orelha direita. Ou, se preferir, se a indicação for de um protetor auditivo, deixa eu me aproximar aqui para que eu não passe bem da câmera, tá? E aí ele mostra aqui, ó, tá vendo? Se é pequeno, médio ou grande, tá vendo? Isso é importante porque imagine você que eu tenho aqui, ó, aqui um protótipo, tá, gente? Então aqui, se você observar, você tem o canal auditivo. Olha como ele é tão importante, né? Só para um ilustrativo, você tem aqui um otômetro. Este otômetro vai verificar se o canal auditivo é pequeno, médio ou grande. E mais, onde eu posso realizar esse procedimento? Quando você encaminhar o trabalhador para os exames audiométricos. A utilização disso envolve uma ação que exige medidas de controle biológico, né? Então a gente tem que fazer com o profissional especializado, que no caso é o fonoaudiólogo. Então é o que a gente chama de medidas de biossegurança. E nessas medidas de biossegurança não podem ser feitas nem por engenheiro, nem por técnico e nenhum outro profissional que não esteja devidamente habilitado. Então, para esta medição, é preciso que solicite no exame audiométrico. Então, a gente tem aqui esta peça aqui, tá? Que é em acrílico. E aí eu vou inserir aqui, ó. Tá vendo? Ó como vai estar aqui, ó. No canal auditivo do trabalhador, tá vendo? Observe como ele vai ficar. Então eu preciso posicionar. Agora imagine se eu tiver ó pra cá, ó, eu vou inserir esse daqui, tá vendo? Eu vou inserir esse daqui, ó, como ele fica aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer isso com esse outro aqui que esse é canal auditivo pequeno. Ó pra cá, ó o que vai acontecer. Ó o que vai acontecer. Ele saiu do outro lado. Significa que este canal aqui do protetor auditivo, tá vendo? Ele não é adequado. E olha que isso aqui é uma peça. Imagine se fosse o do trabalhador. Certamente, na hora em que eu indicasse o protetor auditivo, se eu utilizar esses critérios, eu ia achar que esse trabalhador estava protegido, mas esse trabalhador não estaria protegido. É aí que entra o sistema de validação da dupla orelha, que é o EAR-FIT. Então, ele é o EAR-FIT, ele é o equipamento que eu utilizo. Mas o método é o método justamente da objetividade, que eu não dependo da resposta do trabalhador. E aí eu venho aqui e faço o seguinte aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui mais próximo para eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Não tá aqui o microfone? Ó pra cá, ó. Aí eu venho aqui e coloco esse microfone aqui, ó. Aqui é a orelha esquerda e essa cor é a orelha direita. Venho aqui, ó, posiciono e faço o movimento no sentido anti-horário. E na hora em que eu vou fazer o teste no trabalhador, o que é que a gente recomenda? Recomenda posicionar, tá? Deixa eu botar aqui. Posicionar com o microfone. Ó, tô fazendo o teste aqui. Posicionar na orelha do trabalhador com o microfone posicionado para baixo. Mas assim, quando eu vou aplicar isso aqui, eu vou solicitar que
que o trabalhador coloque o EPI do que ele usa normalmente no dia a dia, a forma como ele utiliza sem fazer nenhuma intervenção, e vou fazer os testes. Por que eu vou fazer os testes? Porque eu vou ter que buscar a melhor resposta a melhor resposta da proteção desse trabalhador do dia a dia com a relação dele no ambiente de trabalho. E é a partir daí, desses dados que eu vou obtendo, que eu vou verificar, né, quais intervenções eu vou utilizar nos processos, qual tipo de treinamento eu vou ter que dar. E aí, esse sistema, que é o sistema, por isso que ele chama Sistema de Validação Individual, porque vai de trabalhador a trabalhador. E aí, como é que eu faço este teste? É justamente, eu vou colocar aqui este equipamento, ó. Eu vou colocar aqui o equipamento, deixa eu chegar um pouco mais para frente. Ó. Quando eu posiciono aqui o trabalhador, tá vendo? Posiciono aqui na frente. Já coloquei aqui o outro microfone na sonda. Posiciono o microfone nessa posição aqui para baixo. Deixa eu encaixar aqui. Para baixo. Aqui, peraí. Que dá um trabalhozinho. Pronto. Posicionar para baixo. É como é um manequim, peraí. Deixa eu só trocar aqui. Deixa eu posicionar aqui para baixo, pronto. E tem que ficar bem próximo ao ouvido do trabalhador. Na hora em que eu afasto, eu tenho que afastar, ó, tá vendo essa bifurcação aqui? Ó, então eu faço esse direcionamento aqui, tá vendo? E faço os testes. Quando eu faço isso, aí ele vai levar a informação, e aí depois, em um outro momento, vou mostrar esse relatório em tela. Ele vai gerar os dados do equipamento, que é no caso o NAP, que é o nível de atenuação pessoal. Ele vai me dar um valor global, mas esse valor global ele está relacionado com o quê? Com a média dessas da orelha direita e da orelha esquerda. Então ele faz um valor global, que é o que ele chama de NAP. E aí a gente vai verificar se eu tenho, se está ajustado, se não está ajustado, se está protegendo, se não está protegendo, porque o próprio sistema ele vai me dar essas informações. Existe um banco de dados aqui de equipamento de proteção individual que eu possa aplicar juntamente com o EFIT. Pode ser qualquer equipamento? Não. No caso da 3M, ela tem uma cartela de equipamentos que podem ser utilizados, né, para fazer o teste com o EFIT. Então, o sistema de validação é um equipamento moderno, extremamente eficiente e eficaz para quem sabe usar. Por quê? Porque ele traz uma série de dados que vão agregar a todo o processo de indicação de proteção auditiva, que vai desde a avaliação ambiental. E quando nós falamos da avaliação ambiental, nós estamos falando de verificar o processo de trabalho, saber como o trabalhador realiza essas atividades, se ele trabalha com óleo, se ele não trabalha, se ele tem dificuldade em destreza manual. Por quê? Porque ele vai posicionar o equipamento, né? E aí a gente vai estar podendo fazer as inspeções e fazendo todo um acompanhamento, monitoramento com esse trabalhador, para que possamos alcançar uma melhor resposta. Para se ter uma ideia, o próprio guia de diretrizes da Fundacentro, ele traz lá uma série
de parâmetros e diretrizes que vão nortear o profissional na tomada de decisão em relação à definição da proteção auditiva. Então, proteção auditiva não é um processo simples, é um processo complexo que exige um olhar técnico, né? E essa coisa, gente, de estar verificando LAVG ou então média global das ponderações DBA, fazendo a subtração e indicando o EPI, isso já é comprovado que este método é um método que não traz a resposta que nós precisamos para que possamos garantir a questão da proteção desse trabalhador. Então eu preciso de uma série de dados que vão desde da avaliação ambiental, dos processos produtivos, quais são os momentos de maior dificuldade do trabalhador, quais são os momentos de maior, do que a gente chama de maior risco de exposição. Então, todos esses elementos a gente precisa estar levando em consideração a idade do trabalhador, qual é o EPI que ele consegue responder melhor, se é um abafador, se é um tipo plug, como ele utiliza, porque às vezes eu faço indicação do EPI, sabe aquela coisa que você compra pelo preço, porque acha que pelo preço... Não, gente, eu posso ter um EPI de alto padrão, como esse daqui da 3M, aliás, a 3M tem uma linha, tá com a linha de equipamentos que, assim, de altíssimo nível, tá? Com várias especificações, vale a pena investir em um estudo no próprio boletim que ele disponibiliza, inclusive no próprio site, ele tem lá o equipamento e ele vem com um boletim. Então ali você acessa diretamente, por quê? Porque eles vão atualizando. E isso é importante para a gente que trabalha dentro da área de segurança e saúde do trabalhador, seja fonoaudiólogo, seja técnico de segurança do trabalho, seja engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, enfim, o profissional, médico do trabalho, enfim, os profissionais que estão envolvidos na segurança e saúde do trabalhador precisam estar muito antenados em relação à proteção auditiva, à utilização do EAR-FIT, que é um sistema que já faz parte das exigências que estão lá descritos no Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos da Fundacentro. E que se diga de passagem, gente, o Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a elaboração do programa e gestão do Programa de Conservação Auditiva da Fundacentro é um dos guias mais completos que tem para elaborar. E assim, reforçando o início da minha fala, dizer para vocês, Programa de Conservação Auditiva, ele tem que ser um programa para ruído, porque eu não posso esperar que o trabalhador tenha uma perda auditiva para poder fazer intervenção no ambiente. Basta que a empresa tenha ruído ocupacional acima dos níveis que causam efeito de nocividade à nossa saúde, significa dizer que este trabalhador precisa ter uma proteção, né, direcionada por meio do Programa de Conservação Auditiva. E isso, gente, é fato. Não há de se pensar, esperar chegar o exame audiométrico daqui a não sei quanto tempo para se pensar em fazer Programa de Conservação Auditiva. E uma outra coisa importante, gerenciamento audiológico não é Programa de Conservação Auditiva. Por quê? Porque o gerenciamento audiológico, você só está apenas cumprindo uma linha do que determina o anexo 1 da NR7, que são das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então a gente precisa, como profissional, começar a pensar sobre a ótica do ruído, não para perda auditiva, mas para a saúde do trabalhador que está exposto
ao ruído ocupacional. E se esse trabalhador estiver exposto também a produtos químicos, eu preciso de um programa de proteção respiratória. Ok? Ok, gente? E aí a gente fica com mais essa aula muito boa para vocês sobre a Airfeed. Um forte abraço e nos encontramos.